Juízes 7 diz assim, não precisa nem colocar aqui, olha para mim, não se distrai. De madrugada, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, agora você vai pegar uma chave. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora. Ouve com calma isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar a escolher bem suas alianças e companhias para a próxima estação. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram. E ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. O resto da história você já sabe. Um exército de 300 homens venceu seus inimigos. Deus foi glorificado a partir dessa vitória. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Quando Deus diz que aqueles que têm medo podem ir embora, isso é uma liberação. Tem pessoas que o Senhor está querendo remover da nossa história, e nós estamos tentando nos agarrar a elas. Tem ambientes que Deus já te pediu para você sair, mas você continua preso a eles. Tem alianças que nunca foi Deus quem estabeleceu, mas você continua refém delas. Tem sonhos que nós estamos nutrindo que nunca foram sonhos de Deus, mas a cada novo ano insistimos para que Deus prospere algo que Ele não se alegra. Isso que Deus faz com Gideão é o que Deus vai fazer com alguns de nós, e eu me coloco dentro disso. Deus está dando uma liberação, e Deus está dando um conselho. Que conselho é esse, pastor? Você precisa remover pessoas medrosas da linha de frente. Pega isso aqui. Você precisa remover pessoas medrosas da linha de frente da construção da sua história. Por quê, pastor? Porque eles vão se tornar os seus conselheiros. Se você é cercado de pessoas que não creem em milagres, quando você depender de um, quem está perto vai te convencer de que milagres não existem. Se você caminha perto de pessoas que são ácidas em relação à igreja, quando você tiver um motivo para se sentir ferido com a igreja, eles só vão corroborar e concordar com a tua dor. Quando você precisar romper, vão te fazer acreditar que talvez seja melhor permanecer no lugar de conforto do que se lançar no meio do propósito. Irmão, tire as pessoas medrosas da linha de frente da construção da tua história. Pega essa chave aqui. Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Se fosse pelos conselhos de alguns amigos, jamais compraríamos uma fazenda, no máximo um sítio. Se fosse pelo saldo da conta, jamais compraríamos um sítio, no máximo visitaríamos alguém que tem um. Se fosse pela visão de alguns companheiros de ministério, jamais teria vindo para Alphaville. Eu ouvi de muitos deles que esse lugar é um cemitério de ministérios e pastores. Mas a despeito do que os medrosos da linha de frente de muitos exércitos têm dito, existe uma palavra do Deus dos exércitos que está sendo dita. E essa palavra é: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu profetizar sobre você. Você vai dar conta em nome de Jesus, irmão. Você vai avançar, você vai prosperar. Você pode até tropeçar, mas a palavra de Deus diz que Ele envia ordem aos seus anjos a nosso favor, para que você não fique no meio do caminho. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai se amedrontar. Os conselhos que terão espaço no teu coração serão conselhos de Deus. As opiniões que vão invadir o teu coração são opiniões de Deus. Você
você não precisa da opinião de ninguém, porque há uma palavra de Deus sobre você que foi liberada quando nada ao teu redor existia. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Não precisa fazer sentido para ninguém, se já faz sentido para quem te prometeu. Aleluia, 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 aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pastor, você está dizendo que eu preciso descartar pessoas? Não. Você só não pode contar com eles para lutar. Eles precisam de ajuda. Não podem ser a linha de frente durante uma batalha. Muitas vezes, irmão, guarda isso aqui, a gente não prospera porque o ambiente que a gente está plantado nos deforma. Se você não viu essa pregação, eu preguei num domingo há algumas semanas atrás. Acessa no nosso canal. Eu coloquei um bonsai aqui do lado e eu trouxe uma árvore que, quando plantada na natureza, chega a 20 metros de altura, mas quando plantado num vaso se torna um objeto de decoração. E o que Deus me ensinou através dos bonsais é que o lugar que você está plantado te prospera ou te deforma. Árvores frondosas plantadas no lugar errado se tornam objetos de decoração para a prateleira de alguém. Então, de quem é a responsabilidade? É minha. 10 mil famílias online. Você pode celebrar? Não, de verdade, de verdade. Será que alguém pode celebrar o que Jesus está fazendo? Aleluia! Dos Emirados Árabes ao Panamá, irmão, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia! Aleluia! Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Jesus. Aleluia, permaneça de pé, eu quero finalizar. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Sabe, tem uma história, eu nem sei se ela é real, mas ela é muito boa. Ela não está na Bíblia, ok? Porque senão daqui a pouco vão falar: cara, o pastor falou lá de uma parábola que nunca vi na Bíblia. Ela não está na Bíblia, amém, gente? Mas tem uma história que diz que um cara estava pescando. Ele estava pescando lá algumas horas, e todo peixe que ele pegava, ele tirava uma frigideira, Piero, e ele colocava o peixe nela, e quando o peixe era maior do que a frigideira, ele jogava de volta. Daqui a pouco ele pescava um outro peixe, ele botava na frigideira, cabia nela, ele guardava, era maior do que ela, ele colocava de volta. E aí uma pessoa que estava próxima ficou preocupado, porque falou: deve ser alguma lei ambiental. Se aproximou dele e falou: tudo bom, eu vi que quando o peixe é maior do que a frigideira, você devolve. Por quê? Tem algum motivo? Ele falou: não, é só porque se não cabe na minha frigideira, não dá para eu cozinhar. E aquele cara, ele ficou pensativo, porque ele entendeu algo que alguém vai entender nessa noite. Muitas vezes diminuímos as nossas expectativas para que o tamanho dos nossos sonhos caibam no tamanho da nossa estrutura. Esse sonho é grande demais, então eu preciso apequená-lo até que caiba dentro da minha estrutura. Quando na verdade o princípio da fé não é você diminuir o tamanho dos sonhos de Deus para caber dentro de você, é você permitir que o Evangelho te expanda para comportar o tamanho dos sonhos de Deus. Porque pensa comigo,
Quando José recebe um sonho de Deus, Deus dá um sonho de governo para um menino. Ele era um menino mimado, carregava uma capa colorida, provavelmente não ajudava muito nos trabalhos. Ele era mimado pelo pai, por isso que ele não era bem quisto pelos irmãos. Mas Deus dá um sonho de governo para um menino mimado. Ele governa enquanto era menino? Não. Mas quando José, o menino José, é expandido pelas circunstâncias, pelas experiências, pelas provações, pelos processos, pelo cativeiro, pelo deserto, e ele se torna grande em Deus, a ponto de comportar o tamanho do sonho que havia recebido, aí o sonho se torna uma realidade. Foi assim com o menino Davi. O menino Davi é chamado mesmo sem o seu pai cogitá-lo naquele dia, e recebe uma unção para reinar sobre Israel. Irmão, olha para mim, não é a presidência do Brasil, é o reinado de Israel. Você tem noção que o Messias viria da linhagem do trono? A Bíblia diz que o Messias viria da linhagem do trono de Davi. Ele não só reinou, não é um governo que fica por alguns anos e depois sai. É um legado eterno que inclusive era o cumprimento de uma promessa a respeito do Messias, do Filho de Deus. Virá da linhagem de Davi, do trono de Davi. A bandeira até hoje sobre o reinado de Israel é a estrela de Davi. Promessa que foi feita para ele: nunca houve e nunca haverá sobre Israel um reinado como o teu. Mas quem recebe isso? Um menino. Pega isso aqui em nome de Jesus, cara. Um menino pequeno demais para o tamanho do que recebeu. Mas por que não acontece da noite para o dia? Porque Deus está alargando Davi para poder receber a porção da unção que Deus... liberado sobre ele. Então quando Davi é expandido através das perseguições de Saul, através dos desertos, junto com seus valentes, se escondendo em lugares subterrâneos, então aquele menino franzino agora é um homem forjado nas batalhas, experimentados em meio a perseguições. Agora esse homem tem estrutura para receber a unção que Deus já havia separado para ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Não diminua suas expectativas para que os sonhos de Deus caibam dentro da tua estrutura. Eu vim para o Brasil e eu pastoreava uma igreja de 300 pessoas em Miami. Deus está nos confiando uma igreja de mais de 15 mil pessoas todas as semanas. Porque quando o sonho que Ele deu para nós foi dado, a nossa estrutura não comportava. Mas o despejo, a vergonha, os açoites, a humilhação, a perseguição, as mentiras, os levantes foram aumentando a estrutura para que a gente pudesse receber o que Deus sempre quis derramar. Então pega isso aqui. Não reclame dos desertos que estão te levando para o lugar da promessa. Não reclame dos gigantes que estão aumentando a tua patente diante de quem te vê. Não reclame das tempestades que estão te ensinando a governar e dormir em meio a elas. Irmão, tem coisas que a gente está chamando de problema, Deus está chamando de escola. A escola da fé está nos empurrando para o nosso lugar de destino profético. Alguém comigo aqui, diga amém. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.